noite, meus irmãos. A graça e a paz. Amém. Eu sinceramente, sem nenhum jogo de palavras, o que Deus já falou aqui para mim é suficiente, meu Deus do céu. Tremendo as canções, tremendo o batismo, momento da ceia. Quem ouviu profundamente a voz de Deus, levante a mão. Amém? Glória a Deus. Amado, eu não vou pregar, tá? Porque pregação para mim é aquela coisa assim bem, né? Eu só vou apenas ler um texto um pouco longo, mas não tem como eu concluir aquilo que eu quero falar com os irmãos sem que eu leia todo esse texto. Mas antes da gente falar propriamente daquilo que eu vou compartilhar com os irmãos, que tem a ver tudo com aquilo que o pastor Carlos compartilhou aqui sobre perdão, eu queria só divulgar para os irmãos a nossa escola de sexualidade de 20 dias, que vai acontecer agora em Goiânia, do dia 2 ao dia 21 de setembro, lá na minha igreja, lá em Goiânia, do dia 2 a 21 de setembro. Você pode entrar no site do seis.org, não o numeral, mas a escrita 6, S-E-I-S, 6.org.br. Você tem todas as informações da nossa escola de sexualidade, o formulário. Você que quer se aprofundar no conhecimento de toda essa complexidade que há hoje aí na sociedade, talvez as lutas que você enfrenta, lutas que você tenta ajudar alguém, você pode estar conosco. A vaga são apenas 30 vagas somente. São apenas 30 vagas para a pessoa ficar hospedada. Então você que quer conhecer um pouco sobre sexualidade, você pode entrar no nosso site, lá tem todo o currículo, a grade de professores. Eu vou deixar ali na bancada ali alguns folhetos, e nesse folheto explica os temas abordados, você tem os preleitores e todas as informações, e as informações mais importantes que você precisa. Amém. Querido, abra sua Bíblia. Os irmãos não precisam se levantar. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 12. Esse não é o texto que eu vou trabalhar, que eu vou ler. Esse apenas é um texto introdutório. Eu vou trabalhar com outro texto, mas o texto de introdução é 1 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 12. Assim diz o texto sagrado: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Diga comigo: blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Noutra tradução fala: do qual eu sou o primeiro. Mas por essa razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo. Olha aqui para mim, igreja. Paulo diz: para que servisse eu de modelo. Lembra que o pastor Carlos concluiu aqui a palavra dele, a fala dele, falando sobre perdão. É impossível nós falarmos sobre mesa do Senhor, sobre ceia, sobre partir do pão, sem que isso seja aplicado fundamentalmente no que diz respeito ao perdão. Porque ceia
significa justamente isso. Êxodo 12, onde começa a primeira experiência, onde Deus compartilha a experiência do cordeiro imolado. O sangue daquele cordeiro era aspergido no umbral de uma porta por conta do juízo que viria sobre o povo. E a forma de que o juízo de Deus vindo no Egito, o juízo, o anjo da morte veio sobre o Egito, e a forma com que o anjo da morte, a morte fosse poupada na casa do servo de Deus, seria o sangue do cordeiro aspergido no umbral da porta. Aquele cordeiro que foi tirado o sangue, esse cordeiro também era para ser comido. Então nós temos aqui o elemento do sangue e o elemento da carne, o elemento pão e o elemento vinho. Cálice, representando o início, a figura daquilo que nós daquilo que nós celebramos em Cristo Jesus na mesa do Senhor. De modo que nós celebramos essa ceia porque não há juízo sobre nós. Porque não há juízo sobre nós. Da mesma forma que Cristo é o cordeiro que foi imolado pela minha vida, pela sua vida, o sangue foi aspergido na minha vida, foi derramado sobre a minha vida, e eu me tornei parte do corpo. Essa condenação não há na minha vida. Então essa mesa, da mesma forma que ela fala comigo, essa mesa também tem que falar para a vida do meu irmão. Não há condenação na minha vida para o meu irmão. E aí tem o elemento perdão. Se ele me perdoou e eu tenho acesso a essa mesa, do contrário que se pensa, não foi os diáconos que prepararam essa mesa. Ela é preparada fisicamente no que diz respeito ao pão cortado, ao cálice preparado, ao suco de uva, mas nós só temos acesso a essa mesa porque Jesus derramou o seu sangue, Jesus morreu na cruz por nós. Mas essa ceia que tem esse elemento teológico, que nós podemos entender como da mesma forma em que o povo de Israel celebrava a Páscoa, porque eles sabiam que eles foram livres do Egito, livres do juízo do Egito, nós celebramos essa ceia porque fomos livres da condenação do inferno, livres do juízo que virá sobre o mundo, assim como veio no Egito. Assim como o anjo da morte veio sobre o Egito, o anjo da morte virá sobre o mundo. E quando eu participo dessa ceia, eu estou dizendo, eu não vou ser condenado com o mundo. Por isso que eu participo dessa ceia. Por isso que a memória da ceia fala da morte de Cristo. Esse é o princípio teológico. Mas a ceia não tem somente um princípio teológico. O princípio teológico da ceia é a experiência traduzida na realidade de Êxodo 12. Mas a ceia não só tem um princípio teológico, mas a ceia tem também um princípio didático. De modo que quando eu participo desse pão, eu estou dizendo que eu também sou esse pão que preciso alimentar a vida do meu irmão, porque afinal de contas, quando fala que a ceia é o corpo de Cristo, significa que esse pão representa a minha e a sua vida. E Paulo fala isso no verso 16, mas por essa razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim evidenciasse Jesus Cristo a sua completa misericórdia, longanimidade, e servisse eu de modelo. Da mesma forma que eu fui perdoado, eu preciso ser modelo de perdão. Quanto aos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Por que eu estou dizendo que esse texto não é o texto que eu vou trabalhar, que eu vou ler com vocês, e eu vou ler um outro texto bem longo, e o próprio texto vai pregar, amém? A própria palavra vai trazer o ensinamento daquilo que nós queremos comunicar essa noite para você, aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Por que eu tenho que ler esse texto? Porque o texto fala o seguinte: eu, Paulo, noutro tempo era blasfemo. A palavra blasfemo aí significa, amado, que Paulo tinha uma prática, e quando você lê o livro de Atos,
Paulo foi uma pessoa que fazia os cristãos blasfemarem contra Deus. Você sabia disso? Você sabia que o apóstolo Paulo foi um homem, querido, tão tomado de ódio, que existe uma tradução de uma expressão em Atos dos Apóstolos, que diz que Paulo era como um touro indomável. Paulo era um homem, querido, que ele era perseguidor da igreja. Paulo era um homem, amado, que quando ele estava diante da igreja, Atos diz que ele fazia com que os irmãos blasfemarem contra Cristo. Quando Estevão foi apedrejado até a morte, Atos 7 diz Atos 8 diz que Paulo consentia com o apedrejamento de Estevão. De modo que esse homem, Paulo, era literalmente, como ele mesmo diz, um blasfemo, um perseguidor. Ele jogava os cristãos nos cárceres e mandava matar na frente dele, e ele gostava de pegar as vestes dos cristãos, amado, como sinal, como um amuleto não, como troféu daquilo que ele fazia com os cristãos. E a Bíblia fala também que ele era insolente, blasfemo, era um homem que suscitava ira. Se nós pudéssemos falar aqui de Paulo, amado, vocês ficariam assustados com o tipo de pessoa que Paulo foi. Paulo era um homem que a Bíblia o descreve como touro indomável. Mas, queridos, esse homem passa por uma maravilhosa conversão, querido. Esse homem passa por uma experiência maravilhosa em Atos 9, onde ele tem uma experiência de conversão assim, uma das mais lindas do Novo Testamento, onde ele tem uma experiência muito real de conversão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele tem uma experiência de ouvir a voz de Deus, e uma experiência de literalmente cair do cavalo. O touro foi domado, ele fica cego, e ele é cuidado por pessoas. Esse homem vive uma vida ministerial fantástica, meu irmão. Esse homem passa por experiências fantásticas, que nós teríamos aqui horas para falar a respeito da experiência de vida cristã que o apóstolo Paulo diz. Jesus foi sim o criador da igreja, Jesus foi sim aquele que gerou a igreja. Mas se nós fôssemos falar quem que seria o pai da igreja, no sentido de ter começado a igreja, ter ensinado para nós o que é ser igreja, o que é ministério, os ministérios que desenvolvem na igreja, seria o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele que nos ensinou o que realmente é a prática da igreja. A própria mesa do Senhor, o próprio Paulo disse, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu estou ensinando para vocês. Paulo era um homem de uma capacidade de receber revelações do Espírito Santo como nenhum outro teve. Praticamente todas as cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E Paulo viveu experiências tremendas. Quando você lê o livro de Timóteo, amado, você vê um Paulo no final da vida dele. Você vê um Paulo pronto para ser morto. Paulo está preso num cárcere. Paulo está esperando o dia do julgamento dele. Na segunda carta a Timóteo, Paulo fala: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, a coroa me aguarda, a coroa da glória, o prêmio da soberana vocação me aguarda. O grande apóstolo Paulo, no sentido daquilo que ele fez para o reino de Deus, estava encarcerado numa cela, sozinho, sem ninguém, só esperando o julgamento de morte dele. Possivelmente Paulo foi colocado num pedaço de pedra, com a cabeça nessa pedra, e chegou a sentença na mesa de alguém dizendo: Paulo vai morrer.
Paulo sozinho, amado. Aquele homem deve ter levantado a espada e deve ter cortado a cabeça do apóstolo Paulo, morto como um prisioneiro, morto como um ladrão, um malfeitor, mas recebido na glória como um príncipe, como um filho de Deus. E eu queria ler uma história do apóstolo Paulo. Praticamente é o texto que a minha esposa mais ama. Todas as vezes que ela lê esse texto, ela chora muito. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e nós vamos ler esse texto, e o texto vai concluir a mensagem, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 27, 1, a partir do verso 1. Atos 27, a partir do verso 1. E eu gostaria muito que Deus pudesse aplicar esse texto ao seu coração. Atos 27, a partir do verso 1. Amado, é um longo texto, mas nós vamos fazer uma longa viagem. Você quer fazer uma viagem agora? Então vamos viajar com Paulo nesse texto. Amado, esse texto fala a viagem de Paulo indo para a prisão. Paulo, antes da prisão que eu acabei de falar para vocês, Paulo, esse é o processo da viagem de Paulo. Paulo está num calabouço, Paulo está prisioneiro, Paulo é um homem de mãos amarradas com correntes, Paulo é o prisioneiro nesse momento, e Paulo está sendo levado agora para ser julgado e condenado, e ele é colocado no navio, e a Bíblia descreve com detalhes maravilhosos, com detalhes assim incríveis, a viagem que o apóstolo Paulo fez. E a minha oração nessa noite é que ao ler essa viagem, o Espírito Santo possa falar no seu coração o que é verdadeiramente um homem que teve uma experiência com Jesus, o touro indomável. Amado, durante muito tempo na minha vida eu fui escravo de imoralidade sexual. Durante muito tempo na minha vida eu fui escravo de pornografia. Durante muito tempo na minha vida eu fui escravo de raiva, ódio e revolta com a vida. Durante muito tempo na minha vida eu fui escravo de vontade de matar e desejar que certas pessoas nem existissem nesse mundo. Amado, hoje, graças a Deus, pela misericórdia dele, eu não vivo mais isso. Mas a luta não terminou. Querido, hoje eu não luto, hoje eu não tenho escravidão, hoje não há problemas na minha vida com esses pecados que eu acabei de citar. Mas, querido, hoje a minha dificuldade, sabe qual que é? E ser manso. Porque as Escrituras dizem: seja a vossa amabilidade conhecida por todos, perto está o Senhor. Amado, ser amável é característica de gente que nasceu de novo. Ser gentil é característica de pessoas que estão num processo de profunda transformação com Deus. Talvez você fique celebrando, e eu não me celebro não, amado, hoje é tristeza na minha vida. Talvez algum tempo eu celebrei a alegria de não ser mais escravo de imoralidade, de raiva, de ódio, de vontade de que algumas pessoas morressem. Mas hoje isso não é mais motivo de eu celebrar, porque hoje eu desejo dia após dia ser livre, amado, do estupim curto, da raiva, da irritabilidade, porque a Bíblia fala que o amor não se irrita. Hoje o meu desafio é isso, amado. E Paulo é esse homem que era esse touro indomável, mas o Espírito Santo transformou a vida dele, querido. E ele se tornou essa pessoa que à medida que você vai lendo a história de Paulo, você vai percebendo o quanto esse homem é transformado. E Paulo é esse homem que nesse momento está preso
Amado Paulo, esse homem que nesse momento está preso, e eu quero que você preste atenção à maneira como Paulo lida com a prisão que ele está enfrentando, com a forma que ele é tratado pelas pessoas. O texto de Atos 27, capítulo 1, começa da seguinte forma: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhes ver os amigos e obter assistência. Paulo não tinha nem permissão, amado, para ver amigo. Se alguém não tivesse misericórdia dele, dar uma ajuda para ele, ver o amigo dele. E aquele homem teve misericórdia de Paulo. 4. Partindo dali, navegaram sob proteção de Chipre, por serem contrário os ventos. Amado, Paulo é embarcado numa viagem, de mãos amarradas, prisioneiros, e a primeira coisa que Paulo enfrenta na vida já são ventos contrários. Amado, quantas vezes na nossa vida a gente é colocado em situações contra a nossa vontade? Deus, eu não queria estar fazendo isso. Deus, eu estou sendo levado praticamente a viver uma situação que eu não queria viver. E aquela voz fala com a gente: eu não preciso passar por isso. Paulo não precisava passar por isso. Paulo não precisava passar por isso. Paulo não era nenhum ladrão, malfeitor, assassino. Mas Paulo está sendo levado. E para piorar, além dele estar sendo levado como prisioneiro num navio, esse navio do qual ele está enfrenta ventos contrários. Eu diria, se não bastasse eu estar vivendo numa situação que eu não queria viver, ainda tem um monte de situações contrárias. 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fizemos embarcar. Navegamos vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa dos ventos contrários, navegamos sob proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a, penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estávamos a cidade de Laceia. 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestou Paulo dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que do Paulo. Eu estou passando uma situação tão difícil, que quando eu abro a boca, as pessoas não dão crédito para mim. Dá crédito para todo mundo, ouve todo mundo, mas nessa casa ninguém me escuta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem sabe o que é isso? De você, além de você estar vivendo o que você não queria viver, você ainda sabe do que está acontecendo, e quando você abre a boca, você é o primeiro a calar e o primeiro a apanhar. E Paulo era isso, mas é o primeiro a ficar calado e o primeiro a apanhar. 12. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partiram dali, para ver se podia chegar a Fenícia. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam,
Levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilhão. Qual que é o seu Euroquilhão? Parece que a situação está tão difícil, aí vem E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir, cessamos a manobra e nos fizeram deixar-se levar. Passando sob proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Levantando o eixo, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem em Sirte, arriscaram os aparelhos e foram ao léu. Aí já não tem mais, seja o que Deus quiser. Sinceramente, seja o que Deus quiser. Mas quantas vezes na nossa vida a gente vive justamente isso? É tanto problema que chega ao ponto que você fala assim: olha, sabe uma coisa? Seja o que Deus quiser. 17. E levantando o eixo, usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que desse a si. 18. Açoitando severamente pela torrente, no dia seguinte já aliviaram o navio. 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Aí começam os prejuízos. Ventos contrários, tufão, e agora começa a ter as perdas. 20. E não aparecendo já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caíram sobre nós grande tempestade, dissipou afinal toda a esperança de salvamento. Olha aí, amado. Olha a situação. Percebe como essa história na vida de Paulo, ele chega a divertir o pessoal. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu percebo que essa viagem vai ser problemática. Eu cheguei para minha mãe, eu cheguei para meu pai, eu cheguei para todo mundo nessa casa e falei: isso não vai dar certo. Eu já falei para essa igreja, eu já falei para esse ministério, eu já falei para as pessoas em minha volta, e eu disse: olha, vai dar errado tudo isso aqui, e vai ter prejuízo. O que está acontecendo aqui, amados? Prejuízo. E não só prejuízo, amados. Você sabe o que é não ter estrelas no meio do mar para um navegante? Estar completamente desnorteado, sem rumo, perdido. Amados, se não bastasse os prejuízos, agora o povo não tem nem referência mais. Eu falei para vocês nessa casa aqui. É isso que brota no nosso coração, meu irmão. Bem que eu disse. Agora aí, está todo mundo perdido. É o que a gente fala, mas não é o que o Paulo fala. 20. E não aparecendo ainda alguns dias, nem sol nem estrela, caíram sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. 21. Havendo todos estado muito perto, muito tempo sem comer. Agora levanta o Paulo, né? Amado, vou falar uma coisa para você. É nessa hora que a gente é reprovado. Sabe, na hora que tudo perde, na hora que todo mundo perde as referências, na hora que o problema realmente aconteceu do jeito que você falou, nessa hora, quando você se levanta, bota o dedo na cara das pessoas e fala: bem feito, bem que eu disse para vocês que ia acontecer isso, agora se virem. Mas, amado, essa não é a postura desse homem transformado. Essa não é a postura desse homem transformado por Deus. Olha só o que ele fala. Paulo, pondo-se em pé no meio deles. Quem que esse Paulo é, meu irmão? O prisioneiro, o que ninguém deu atenção, o que todo mundo mandou ele calar a boca.
disse: Senhores, na verdade era preciso ter-me atendido e não partir para Creta para evitar esse dano e esta perda. 22. Mas já agora vos aconselho. O que Paulo pede para as pessoas, amado? Bom ânimo. Deixa eu te falar uma coisa. É isso que a gente faz na nossa casa quando tudo dá errado. Quando ninguém fez o que a gente pediu para eles fazerem. Quando ninguém ouviu o nosso discernimento. Quando você viu que aquela postura que seu marido estava tomando não era exatamente aquilo que Deus tinha falado a você na oração. Quando sua esposa tomou decisões, tomou posturas erradas, e que você sabia que essa não era a postura que deveria tomar, e você deu uma palavra de direção e ninguém te ouviu, na hora que tudo deu errado e todo mundo está perdido, você se levanta no meio da sua casa e fala: gente, vamos ter ânimo. Esse é o homem transformado, o blasfemo, o malfeitor. É isso que essa sociedade, que a sua família precisa, em nome de Jesus. Você sabe o que você precisa falar na sua família? Tem de bom ânimo. Vamos desanimar não. Vamos continuar na viagem de Paulo, amém? Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentro de vós, somente o navio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso que você preste atenção para você não me interpretar errado. Todo dia eu vejo gente querendo salvar o navio e perdendo as pessoas. Paulo falou assim: sabe esse navio aqui vai perder tudo, mas as pessoas não vão se perder. O Paulo fala o seguinte, gente: vai perder o navio. Eu vejo todos os dias pessoas querendo salvar a empresa, a casa, o patrimônio, mas perdendo os filhos e a esposa, perdendo o marido, perdendo as pessoas. Jesus não morreu por isso, Jesus morreu por pessoas, e Paulo sabia disso. E olha só o que o Paulo fala. (23) Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, olha só, amado, estava todo mundo desesperado, Paulo estava lá no calabouço preso. Quem foi a ele? O anjo de Deus, de quem eu sou. Olha a convicção dele, amado, e quem eu sirvo. Olha, esse homem, amado, é o homem que sabe de quem ele é. Eu sou de Deus. Amado, é nessa hora que a gente precisa entender a diferença de um filho de um homem e de um filho de Deus, amado. Um filho de Deus, querido, olha para toda a situação que está todo mundo perdido, e é nesse momento, amado, que ele se levanta e olha para todo mundo e fala: Deus falou comigo. Essa casa, a gente vai perder essa casa, a gente vai perder o salário, a gente pode até perder muita coisa, mas eu não vou te perder em nome de Jesus. Eu não vou perder você, eu não vou perder meus filhos, eu não vou perder as pessoas dessa casa, porque nem que a gente comece tudo de novo. E o que a gente mais vê, amado, é pessoas querendo ganhar tudo, mas perdendo a própria alma, perdendo os filhos, perdendo a esposa. É aquilo que eu falei hoje pela manhã, esse sentimento demoníaco de realização pessoal. Nós vivemos uma sociedade, amado, onde as pessoas cultuam a realização pessoal. O que importa é eu ser feliz. Aí é aquela frase mais demoníaca que um casal, que um marido e que uma mulher pode falar: eu tenho o direito de ser feliz, amado.
De modo que o que Deus quer produzir no nosso coração, amado, é uma experiência tão real com Cristo, que essa experiência signifique ganhar as pessoas. Porque essa noite um anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso comparecer perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deu para o Paulo, amado, meu Deus do céu. Você tem consciência que essas pessoas que estão na sua casa, Deus deu para você, amado? É aquela experiência lá do faraó, querido. Quando Moisés estava querendo sair do Egito, querido. E ele chorando, e ele brigando com tudo quanto é tipo de situações com o faraó, e pragas, e faraó brigando. Tem um momento que faraó para. Tem um momento que faraó para de brigar com Moisés e começa a negociar com Moisés. Amado, Satanás é assim, querido. Tem hora que ele para de brigar com a gente, ele começa a negociar. Moisés, faz o seguinte: não vai embora não. Não, Moisés, faz o seguinte, pode ir embora, vamos assim dizer. Pode ir embora, mas deixa os seus filhos, deixa a sua descendência. Moisés, pode ir embora, mas deixa o seu gado, deixa a sua herança, a sua prosperidade, suas finanças. Moisés, pode ir embora, mas mora aqui do lado. Moisés não negocia com Faraó, amado. E o diabo é assim, querido. Às vezes, amado, a gente fica celebrando coisas e está perdendo a própria família. (27) 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo, porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar uma ilha. Quando chegou a 10ª noite, sendo nos batidos de um lado para o outro, no mar Adrico, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam uma terra. E lançando o prumo, acharam 20 brasas. Passando um pouco mais adiante, lançaram um prumo, acharam-se 15 brasas. E os receosos de que fôssemos atirados em lugares rochosos, lançaram a popa, quando a âncora, e oravam para que rompesse o dia. 30. Procurando os marinheiros fugir do navio. Presta atenção nisso em nome do Senhor Jesus. Procurando os marinheiros fugir do navio, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras de proa, disse o Paulo aos seus soldados: se não permanecerdes a bordo, não vos podereis se salvar. Presta atenção. Você sabe o que estava acontecendo aqui? Em outra tradução você vai entender isso melhor. Quando a situação apertou e esse povo viu que o navio ia arrebentar nas pedras, uma turminha levantou no meio e falou assim: sabe de uma coisa? Existe um bote salva-vida aqui. E você sabe o que Paulo falou para essas pessoas? Deus me deu vocês na minha mão, mas quem sair desse barco, eu não responsabilizo pela vida. Você sabe qual que é o problema na nossa vida, amado? No meio da dificuldade, querido, a gente tem uma mania de ficar achando o bote salva-vida. Enquanto você não ir nisso até o fim, meu irmão, e parar de ficar fazendo bote salva-vidas, você não verá o milagre de Deus na sua vida. Porque você tem que ter compromisso com isso que Deus colocou na sua vida, e não com bote salva-vidas. Amado, a gente tem que falar isso o tempo todo para a vida de igreja, para relacionamentos de ministério, porque, amado, o que mais existe, principalmente em relacionamento de ministério, são os botes salva-vidas. Quantas vezes, amado, como líder de equipe, como pastor de um rebanho, eu tive que falar: pelo amor de Deus, gente, para de fazer bote salva-vida.
Nós estamos nesse processo até o fim, e nós vamos nisso até o fim. E foi justamente isso que Paulo falou para as pessoas. Eu não vou responsabilizar por pessoas que não têm compromisso com aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Deus nos deu uma palavra de salvação, Deus nos deu uma palavra de livramento, Deus nos deu uma palavra que nós vamos ser completamente salvos. Mas enquanto você ficar com esse bote salva-vida, enquanto você ficar sempre pensando numa outra possibilidade de vida, numa outra possibilidade de situação, enquanto você ficar achando que aquela outra vida é melhor do que essa, você nunca vai ver a salvação de Deus na sua vida. Deus, eu estou nesse barco e eu não vou sair desse lugar, e é aqui que o Senhor me colocou, e as pessoas que o Senhor colocou na minha responsabilidade, e eu vou dar a vida por essas pessoas, e eu não tenho mais bote salva-vida na minha história. Agora pula para o 34. Não, desculpe, 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixou ir. Diga comigo: Deus, corta da minha vida todo barco salva-vida, todo bote salva-vida. O Senhor me colocou nessa família, o Senhor me colocou nessa situação, e eu vou nisso até o fim. Eu não tenho bote salva-vida, e nessa noite eu corto os meus botes salva-vida. Eu já estou finalizando. Verso 34 diz o seguinte: eu vos rogo, Paulo falando para aquele monte de gente que não acreditou nele, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Você pode falar isso da sua família, mano? Você fala assim: ninguém da minha família se perderá. Querido, recentemente eu entrei no Face do meu filho de 11 anos. Meu filho tem 11 anos. E eu vi uma conversa que particularmente me deixou muito triste. Muito triste. Chorei muito. Chorei, orei, busquei conselho. Era uma conversa um pouco difícil. Eu sentei com ele e eu disse para ele quem ele não era. E você sabe quem ele não era? Você não é esse menino aqui. Olhei para ele e falei: filho, depois de uma longa conversa, no final que eu citei a conversa do Face, eu falei assim: filho, sabe isso que você está conversando com esse menino aqui? Você não é essa criança, você não é esse menino, você é um filho de Deus. Amado, você tem que parar de ficar jogando na cara da sua família o que eles são de errado, e começa a lembrar ele o que eles são diante de Deus. Você sabe o que Paulo falou para aquele povo? Vocês são salvos. E eu estou aqui para dizer que vocês são salvos. No momento que Paulo poderia olhar para aquele povo e falar assim: vocês não me ouviram? Vocês não me deram atenção? Pois agora eu vou garantir meu barco. Porque Deus falou comigo que minha vitória tem sabor de mel. Deus falou comigo, e agora vocês que se virem. Não foi isso que Paulo falou, meu irmão. Paulo entendia que que aquilo que Deus falava com a vida dele implicava salvar as pessoas, amado. Ninguém vai se perder. E foi isso que eu fiz com meu filho. Meu filho, você é salvo, porque eu criei, e a promessa na minha vida é: crê e vai ser salva a sua família. Eu creio. Amado, eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando que a minha família é perdida. Você precisa falar isso para os seus filhos: olha, você é salvo, nem um fio da sua cabeça vai se perder, e ponto final. Foi isso que Paulo falou. Paulo não ficou lhe garantindo o bote dele, meu irmão. Paulo não ficou lhe garantindo a salvação dele. Paulo chegou para eles e disse: vocês não vão se perder nem um fio da sua cabeça.
E você sabe como é que Paulo traduz isso? Você sabe o que Paulo faz no final, amado? Amado, no final Paulo faz aquilo que todos nós deveríamos fazer. Amado, no meio de toda aquela luta, no meio de todo aquele problema, no meio de todo aquele cansaço, no meio de todo aquilo, aquele povo sem comer, morrendo de fome, sem dormir, você sabe o que Paulo faz? Olha só o que Paulo faz. 35. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus, na presença de todo, partiu e começou a dar para comer. Pelo amor de Deus. Você sabe o que Paulo... E aí o texto diz, todos, 36, todos cobraram de ânimo e se puseram a comer. Você sabe o que é isso aqui, amados? Em nome de Jesus. Você sabe para que a ceia serve? A ceia serve, amado, para a gente animar os nossos irmãos e recobrar eles de ânimo e falar: eu tenho uma aliança com você, tenha ânimo. Amado, no momento em que Paulo deveria ter garantido o pão dele, ele partiu o pão com todo mundo e recobrou o ânimo. Você sabe como é que o nosso ânimo é recobrado? É quando a gente reparte o pão com os irmãos. É quando a gente afirma a nossa comunhão com eles. É quando naquele momento que a gente poderia deixar todo mundo morrer de fome. Foi exatamente isso que Jesus falou. O próprio texto que nós lemos aqui, quando Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão, amado. O Paulo não partiu o pão no dia que todo mundo aplaudiu ele. Jesus não partiu o pão no dia que todo mundo aplaudiu ele. Jesus não partiu o pão na hora que todo mundo estava lá com as palmas, dizendo: Hosana, Hosana, ora vem Senhor Jesus. Não foi esse dia que Jesus partiu o pão. Você sabe quando foi que Jesus partiu o pão? Na noite da traição. Você sabe quando foi que Paulo partiu o pão com essas pessoas? Depois de todo mundo ter tratado ele como uma pessoa totalmente desprezada. Cala a boca, você não tem autoridade de falar nada aqui. Você sabe por que nós partimos o pão na nossa comunidade? Para poder afirmar o nosso compromisso uns com os outros e dizer um para o outro: tenha de bom ânimo. Então nessa noite, amado, você vai sair com uma palavra aqui, amém? Você vai falar no seu ambiente de trabalho o quê? Eu quero ouvir bem forte. O que você vai falar lá no seu trabalho? O que você vai falar para sua esposa? O que você vai falar para o seu marido? O que você vai falar para os seus funcionários? O que você vai falar para aquela pessoa que te traiu? O que você vai falar para aquela pessoa que te decepcionou? É isso que é partir o pão, meu irmão. Tenha de bom ânimo. Então olhe para o seu irmão e diz: meu irmão, tenha de bom ânimo. Vamos levantar e vamos orar. Coloca a mão no seu coração, se você puder, e fala: Senhor Jesus, afasta do meu coração todo dedo acusador. Todo dedo acusador. Tira do meu coração toda mágoa, todo desânimo. Eu quero olhar agora para a minha vida, para as pessoas que estão em minha volta, e ser um canal de ânimo. Ninguém me deve nada. Eu preciso dizer isso para mim. Eu preciso animar as pessoas que estão em minha volta. Eu preciso partir o pão e olhar no olho deles e dizer: tenha de bom ânimo. E eu olho para mim agora e digo também: tenha de bom ânimo, ó minha alma, porque estás abatida. Tenha de bom ânimo. Deus abençoe. Querido, muito obrigado.
Eu quero mais uma vez afirmar o meu amor pela igreja. Por favor, amado, em nome do Senhor Jesus, eu conto com as suas orações. Eu e minha casa estamos vivendo um momento de muita decisão ministerial, de discernir processos de Deus na nossa vida. Mas isso é só possível com duas coisas: com o nosso compromisso pessoal com Deus e com a oração de vocês. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.